neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Dor cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A aflição prova o amor. Quem ama, cuida. Quem ama, permite sofrer. Ouvintes, já falamos de 3 características perfeitas de Deus:
A aflição prova o amor. Quem ama, cuida. Ele cuidará de ti. E quem ama, permite o amado sofrer. Você sabe que os pais que não entendem que seus filhos têm que sofrer, fazem mais mal para eles do que bem. E Deus, sendo um verdadeiro Pai, conhecedor de todas as coisas, Ele sabe tudo que pode contribuir para o bem e para o mal de seus filhos. Ele não evita determinados sofrimentos. Ele não evita determinados momentos de inglórias, de decepções, de lágrimas e de dor. Ele próprio experimentou isto. Então fala-se na paixão de Cristo. Eu diria um pouco diferente, a aflição de Cristo. Porque a paixão, não falando o sentido etimológico da palavra, o seu significado em si, do eros, mas para você saber o que é paixão, se você já se apaixonou por alguém alguma vez, ou está apaixonada, apaixonado, multiplique isso milhões de vezes, bilhões de vezes, então você encontrará a paixão de Cristo pela sua alma, pelas nossas almas. Você então encontrará a aflição, a prova do amor de Deus por nós. Não há outro significado da vinda de Jesus Cristo à Terra. Paixão, entre parênteses, aflição, por nós. Sua morte e sua ressurreição. Ele tinha que morrer para vencer a morte. Ele tinha que vencer. E ele não podia vencê-la sem experimentá-la. E ao experimentá-la, ele trouxe a justificação da nossa fé, porque ele não poderia nunca, jamais ser ressuscitado se antes não morresse, se ele desaparecesse apenas. Para que hoje então houvesse uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que todas as tumbas daqueles que são filhos morreram, partiram daqui como filhos de Deus, também serão abertas. Então conclui-se: a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. Agora, ouvintes, irmãs, irmãos amados, Jesus preveniu aos seus: no mundo tereis aflições. Isto quer dizer, no mundo enfrentareis tempestades, contratempos, doenças, dores no coração. Enfrentareis motivos de lágrimas, de inconformação. Vocês terão que ter momentos que darão lugar ao cumprimento do meu Espírito, do Espírito Santo, isto é, ao cumprimento do ministério do Espírito Santo, que é especificamente consolar.
O que estaria fazendo o Espírito Santo na terra se não tivesse ninguém para ser convencido do pecado? Se não houvesse ninguém na terra que tivesse de ser consolado? Que significado teria o Espírito Santo na sua casa, meu irmão, minha irmã? Que significado teria o Espírito Santo na igreja se não houvesse motivos para que o indivíduo, a pessoa individualmente falando e coletivamente falando como igreja, necessitassem de consolo, de um paráclito divino, necessitasse de um advogado, que é também outro lado do Espírito Santo, lado específico, ministério manifestado ao mundo, advogar, interceder, gemer com gemidos inexprimíveis. Sim, quem precisa de advogado é porque erra. Quem não erra não precisa de advogado. Se todo mundo acertasse, não existiria a lei do direito. Se ninguém errasse, não existiria um escritório ali, doutor fulano de tal, advocacia, nisto, criminalista e etc. Não. Quem precisaria de um advogado se não houvesse crime, se não houvesse roubo, se não houvesse isto ou aquilo que acontece no mundo? Agora, quem necessitaria do Espírito Santo se não errasse? Quem necessitaria de intercessão? De um que provou das tentações, de todas as tentações que um ser humano possa ser tentado na terra. Concupiscência dos olhos, soberba da vida, do coração. Em tudo, você entende o que é a expressão em tudo ele foi tentado. Isto quer dizer, em tudo ele foi afligido. No mundo tereis aflições. Isto não quer dizer simplesmente no mundo tereis doenças, tereis dores, mas no mundo sereis tentados. Tentados a olhar para trás, tentados a se debandarem, tentados a tantas coisas que eu não posso enumerá-las. Por isso eu digo, em síntese para vós, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isto quer dizer, eu venci a ordem social, eu rasguei a tradição dos anciãos, dos sacerdotes, e venci. Mas como? Se eles te levaram à cruz, te crucificaram. Eu venci morrendo. Eu venci sendo negado. Eu venci sendo abandonado até pelo próprio Pai. Quando eu clamei, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eu venci este momento. O profeta desta era chega pertinho da cruz, com muito temor, e diz: eu perdi a unção por 5 anos. Durante 5 anos eu fiquei sem unção do Espírito Santo. Depois de tanta experiência com unção do Espírito Santo, ficar 5 anos sem unção, um profeta? E você, irmã? E você, irmão?
Isso é para provar que ele era profeta, que ele era cristão, mesmo sem unção do Espírito Santo. Isso é para provar que Jesus Cristo era Deus, era o Filho de Deus, o vencedor da morte, o Emanuel, que traria os santos do Velho Testamento com sua morte. Isso é para provar que você é cristã, que você é cristão, mesmo sem a unção, porque a unção amacia, a unção unta, a unção obtém resposta, a unção consegue funcionamento macio, alívio. Você vê que o homem assaltado no caminho, na parábola do bom samaritano, ele foi ungido com óleo. Ele foi ungido com azeite. Sim, não se sabe quem é que carregava vinho e azeite. É certo que o levita e o sacerdote tinham que ter isto, mas eles não podiam dar para ele. Por quê? Eles se contaminariam. Mas quem tem para dar? Pedro disse, eu não tenho ouro e nem prata, ou nós não temos, mas aquilo que temos, isto te damos. Nós damos para você o nome de Jesus Cristo, sem nenhuma emoção, sem nenhuma sensação. Você sabe que a unção promove sensação, promove emoção, o que está muito bem no seu devido tempo, na sua devida hora. Há coisas tão boas na vida do casal, mas você já pensou se isto fosse ininterrupto? Isso mataria, isso se tornaria uma desgraça. Há momentos para tudo. Havia momentos que Jesus se comovia no espírito por alguém que não estava nem lhe suplicando coisa alguma e caminhava e ia fora de suas divisas para encontrar uma samaritana e salvá-la, para libertar um gadareno que não estava orando, nem pedindo sua libertação. Agora, veja só que coisa tremenda é o amor de Deus. Ele se afligia quando caminhava para determinada missão. O profeta desta era muitas vezes saía carregado do púlpito. E tem uma coisa, muitas vezes ele via uma pessoa em total desgraça e não podia fazer nada por ela. Pelo seu próprio filho, que sofria uma melancolia, que lhe desgraçava a vida, ele não pôde fazer nada. Ele não pôde curar sua esposa. Morreu a sua primeira esposa, sua primeira filhinha, seu pai morreu, seu irmão morreu, e o diabo tomou isso e trabalhou com ele, com o homem exterior. Você perdeu? Esse Deus existe, na verdade, mas ele não quer nada contigo, ele quer com os outros. Para os outros ele pode fazer, mas para você não pode fazer nada. Mas havia uma coisinha do tamanho de uma unha lá dentro que diz, por último, eu amo a Deus, mesmo que ele me mande para o inferno. Mesmo que ele nunca mais responda uma oração a meu favor, mesmo que ele me deixe sozinho. E o profeta disse, ainda que todos te abandonem, igreja, companheiros, esposa, filhos, pais, amigos, ainda que você fique sozinho, se você é um filho, você o amará. Ele chegou a usar a expressão que mesmo se ele o mandasse para o inferno, de lá ele o amaria. Mesmo ganhando ou perdendo, mesmo morrendo ou vivendo, eu te amo como a abelha ama a flor,
e eu sou atraído por ti, como ela atraída pelo perfume da flor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Não é sua boca que fala, é sua vida. É como você se porta, é que diz: eu o amo. Eu o amo porque, primeiro, ele me amou e comprou lá no madeiro do Calvário a minha salvação. A prova de amor é dar água para o sedento. Ele disse: eu sou a água da vida. A prova de amor é dar pão para o faminto. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele mandou o alimento no seu devido tempo, em cada era da igreja. E agora, neste exato momento, ele tem o pão da vida, a água da vida, a mensagem da hora, a mensagem do Espírito Santo, que corrige, redargua, exorta, consola, anima, mas tende bom ânimo. Eu venci toda a tradição, eu venci toda a ordem social do mundo, toda a ordem religiosa, eu quebrei tudo, morri por causa disto, mas venci com aqueles que creram no passado, venci com os que creem no presente, venci com os que creem no futuro, porque eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Crê você? Segure em sua mão pela fé. Tome Deus através desta palavra e o ame de coração, de vida. Em nome de Jesus Cristo, Ele cure o enfermo nesta hora e dá também todas as bênçãos que cada um precisa, especialmente o pão do momento, a água da hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Cansado de viver no mundo mau e vil, no qual satisfação real não há, busquei o amor de Cristo e achei descanso e paz. Minha alma agora satisfeita está, alegro-me na fonte de água viva, sede nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, que
Cristo, meu amado Salvador. Que maravilha ter o amor do Salvador, que me dá motivação ao meu viver. Com bênção, graça e glória me sustentará. Por isso, aleluia, cantarei. Alegro-me na fonte de água viva, sede nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo, meu amado Salvador. Oh, vem comigo, pecador, a Cristo vem, teu fardo de pecados entregar. O Salvador te chama e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador. Alegro-me na fonte de água viva, sede nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, que é Cristo, meu amado Salvador. Salvador, 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 tem compaixão de nós. Um forasteiro sou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor.